Coisa boa é louvar o Senhor, coisa boa é cantar no Senhor, sentir a presença de Deus. Deus abençoe os irmãos, irmãs, coisa boa. E é uma verdade, né? Perdoa Deus. Muito boa. Às vezes a gente acontece algumas coisas na vida da gente, e às vezes a gente fica pensando o que falar, o que falar. Um dos louvores do Laos foi: olha com o Senhor, olha com o Senhor. Porque em meio ao momento do choro, da lágrima, do seu sós com Deus, algo muito verdadeiro. O Senhor nos ouve e nos abençoa. Coisa boa é saber de tudo isso. Coisa boa é viver tudo isso. Coisa boa é praticar. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus chama a atenção. Alguém pode ser essa luz aqui, por favor? Zé, ensina você para a caixinha aí. Isso, a luz. Muito bem, Zé. Obrigado. Diz assim, amém, irmão? Todos acharam? Amém. Amém? Diz assim a palavra de Deus: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, ministra sobre nós, continua ministrando sobre nós. Muito obrigado por tudo que o Senhor já ministrou até aqui. Eu creio, Deus, que o Senhor continua ministrando aos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Queridos, Deus fala ao povo por meio de Isaías. E essa palavra, a palavra dispõe-te, que em algumas traduções bíblicas traz a palavra levanta-te, ou apenas se ponha de pé, apenas isso. Mas dispõe-te ou levanta-te são palavras de ordem na condição imperativa. Deus está falando com o povo. Deus está usando Isaías para ministrar na vida daquele povo. O fato é que Deus já havia começado um processo de transformação na vida daquele povo. Amém. Não é apenas trabalhar a ideia de que o Senhor, quando Ele começa a trabalhar, Ele também trabalha não a nossa vida, mas a vida das nossas famílias também. E nesse momento não é diferente. Nesse momento não é diferente. Deus está usando o profeta para falar para o povo: olha, levanta-te, expõe-te, porque Deus há de falar com você. Há de falar com vocês. Há de falar conosco. Mas exatamente aqui, Deus não está falando. Deus já está trabalhando. Interessante pensar, irmãos e irmãs, que quando olhamos essa realidade, nós percebemos também aqui, sobretudo, a voz profética do próprio Deus sobre a vida do povo. Deus chama aquele povo, Deus fala com aquele povo, mas Deus está muito além do apenas falar e chamar. Deus também já está animando aquele povo. Se você na sua casa puder ler todo o capítulo 60 desse texto, você verá, assim como nos primeiros 3 versículos desse texto, que Deus não está apenas falando, mas Deus já está chamando o povo, trabalhando com o povo e dizendo o que vai acontecer com o povo. Queridos irmãos e irmãs, o fato que está ali o povo desanimado, aborrecido, triste, sobretudo acomodado, entendendo que
Não é verdade? Ah, isso é assim mesmo. Ou alguém diz para você: não tem jeito não. Queridos irmãos e irmãs, não entenda que esse privilégio é seu, ou que isso está acontecendo apenas aqui. O fato é que essa realidade não é um privilégio nosso. Estamos aqui há séculos antes de Jesus, e no dia a dia já havia pessoas acomodadas, acostumadas, sobretudo paradas, paralisadas com o que estava acontecendo. E a palavra do profeta vem como um momento de um sacode daquela gente. Ei, acorda! Ué, desculpa, não quis acordar. Desculpa. Deus está falando! Ei, se coloque de pé, levanta, desponte, porque há algo novo da parte de Deus para a nossa vida. É exatamente isso que Deus está ministrando na vida daquela gente. Irmãos, quantos e quantos de nós, muitas vezes, em uma caminhada, nós gostamos dessas frases prontas, é assim mesmo, não tem jeito, é assim mesmo. Ah, e aí muitas vezes usam alguns tipos populares, né? Pau que nasce torto. Nunca sei direito. Ah, não tem jeito não. Quantas e quantas vezes nós ouvimos isso, falamos isso, sobretudo projetamos, idealizamos, pensamos, e em meio aí ao primeiro, segundo ou terceiro passo, nós paramos, e às vezes nos acovardamos, às vezes nos limitamos, e a nossa vida, a tal estabilidade, ora financeira, econômica, social, cultural, e muitos de nós perseguimos e queremos, e se você, meu irmão, pensa assim, está muito certo, fica para acontecer, e às vezes vamos deixar como é que está, para ver como é que fica. O que Deus está falando com esse povo, ora acomodado, acostumado, paralisado, a vida precisa continuar. Mas muito mais do que o continuar da vida, é o continuar da vida com o Senhor. É andar com o Senhor, é caminhar com o Senhor. Deus não só está chamando o povo, mas também está profetizando sobre a vida daquele povo. Quero convidar você a abrir sua Bíblia mais uma vez, nesse mesmo livro, nesse mesmo capítulo. Quando no primeiro versículo nós percebemos o Senhor chamando o povo: levanta-te, dispõe-te, resplandece, se destaca. Talvez se fosse hoje, Deus diria: põe a cara. Por quê? E no versículo 2 o Senhor justifica, dizendo assim: porque eis que as trevas cobrem a terra. Havia naquele tempo muitas dificuldades, muitas doenças. Meu irmão, a vida de treva não é apenas a vida de pecado, mas a vida de treva também é uma vida acomodada, uma vida que não produz. Crente que não testemunha vive uma vida de trevas. E o Senhor dá mais um passo dizendo: olha, é a escuridão dos povos, mas sobre ti. E esse sobre ti não é sobre uma pessoa, é sobre um povo, mas sobre ti aparece de forma gloriosa o Senhor, e a sua glória, a glória do Senhor se vê sobre ti. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quando aceitamos a Jesus como o Senhor das nossas vidas e passamos a nos identificar com esse Deus, queridos irmãos e irmãs,
primeiro olhar, tudo bem. Mas o nosso comportamento precisa ser cristão. A nossa palavra precisa ser cristã. O nosso posicionamento precisa ser cristão. O nosso condicionamento precisa ser cristão. Porque sobre nós está a graça e a glória de Deus. Então, meu irmão, dispõe-te, levanta, põe a cara, porque sobre você descansa a graça de Deus, a glória de Deus. Mas também, meu irmão, minha irmã, sobre você descansa uma responsabilidade muito grande, porque é você, servo de Deus. Pastores, aquele povo, há anos, já vinha ouvindo de Deus. Aquele povo já há anos já vinha percebendo quem era Deus. E Deus mais uma vez está chamando a atenção daquele povo, dizendo: eu quero operar no meio desse povo. Eu quero fazer no meio desse povo. Porque esse povo é um povo marcado pela identidade do Senhor. E nessa noite, meu irmão, minha irmã, digo com muita tranquilidade: não é apenas o povo de Israel, mas é você que é parte da grande família do Senhor. Quem é você? Quem é você na sua escola? Quem é você no seu trabalho? Quem é você, meu irmão, no dia a dia? Quem é você? Quem é você? E Deus continua nos chamando a atenção, dizendo: dispõe-te, levanta, porque por meio da sua vida, outras muitas vidas vão se dobrar ao Senhor. Levanta, dispõe-te, porque por meio da sua vida, vida essa que é instrumento de Deus, outras muitas vidas vão reconhecer e saber quem é Deus. Queridos irmãos e irmãs, mas algo que eu acho fantástico no registro bíblico é que homem nenhum, mulher nenhuma que conheceu a Deus se fez de super-homem. Não, muito pelo contrário, viveu a sua humanidade, viveu o seu humanicismo com muita clareza. E o fato é que, quando olhamos para nós não somos diferentes. Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Homens e mulheres portadores de boas ideias. Boas ideias. Portadores, meu irmão, de desejos, de intenções, de projetos. Construímos nossos sonhos. E ao longo da caminhada, nós alimentamos esses objetivos a serem alcançados. Mas o fato é que, infelizmente, o dia a dia, ele também traz para mim, traz para você, traz para nós, princípios dos quais nos entristecem, princípios dos quais nos magoam, princípios dos quais nos decepcionam, princípios dos quais nos frustram. E, infelizmente, com o passar do tempo, e muitas vezes passar por muito pouco tempo, nós cristalizamos esse sentimento e permitimos, ora, que a mágoa, que a decepção, que a frustração, que a tristeza direcione as nossas vidas. Direcione as nossas vidas. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Irmãos, nós percebemos isso com muito pouco esforço. Você quer conhecer uma pessoa frustrada, quer conhecer uma pessoa decepcionada, quer conhecer uma pessoa magoada, e muitas vezes amargurada, chega perto dela com uma boa ideia, uma proposta sua, para dar um up na vida, para crescer, para ir além. Para ir além. Há 3 tipos de comportamento. Aqueles que vão dizer: que bênção, invista, é isso mesmo, você merece, Deus estará à frente, eu vou orar por você para que tudo dê certo. Um comportamento. O segundo comportamento é esse é o crente, servo de Deus, que é abençoado para abençoar. Mas há
que nos chamam muita atenção. Aquele que vai dizer: você acha mesmo que vai dar certo? Você acha mesmo que você consegue? Você acha mesmo que você isso tudo? E há um terceiro que vai dizer: bobagem, larga isso para lá, fica na humildade, fica quietinho aqui mesmo, fica lá na sua casinha, no seu jeitinho, a sua caminho, fica lá, larga isso para lá, a gente aqui, a gente se resolve, mas ele é mal resolvido. Como é que vai se resolver se ele é mal resolvido? Ele é exatamente esse miserável, pobre, coitado, literalmente coitado, que nunca chegou a lugar nenhum e não é nada. E quer que as pessoas sejam exatamente para ele. Meu irmão, lá em Israel, nesse tempo qual Isaías está pregando, já havia pessoas assim. Isaías aqui sendo usado por Deus para chamar a atenção do povo, dizendo: olha, Deus tem projeto para nós, Deus tem uma proposta para nós, Deus tem algo novo para nós. Dispõe-te, levanta, para que você receba do Senhor, para você e para a sua família, em nome de Jesus. Essa é a proposta do profeta, motivado, inspirado em Jesus Cristo. Já em Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, em nome de Jesus, querido, eu quero nessa noite que você vá para casa, a princípio, com uma palavra: não permita que ninguém roube a esperança que Deus plantou na sua vida. Não permita. Há muitos e muitos por aí assim, e às vezes nós nos perguntamos, em meio a essa realidade, pastor, o que fazer? Em meio a essa realidade, o que fazer? Estamos aqui perante um texto, um registro, o qual nos chama a atenção de um povo que está sendo animado, motivado, levantado por Deus. E Deus não apenas motivou o povo, não apenas animava aquele povo, mas sim como também prometia aquele povo e já mostrava aquele povo um povo realizado. Essa noite, meu irmão, quero dizer para você: levante, dispõe-te, porque o Senhor também quer abençoar você e sua família. Meu irmão, dispõe-te, levanta, porque Deus quer abençoar a sua vida, quer abençoar a vida da sua família, quer abençoar aquilo que é seu. O grande problema, queridos, é que nós muitas vezes não acreditamos nisso. Nós não acreditamos naquilo que um pastor amigo sempre fala, ele diz: olha, o olhar de Deus para nós é o olhar da graça, é o olhar da graça. O olhar de Deus para nós é o olhar da graça. E a graça de Deus aplicada sobre nossas vidas é a mesma que Deus já olhava, aplicava para amar o povo ali de Israel. O olhar de Deus é o olhar da graça, a graça que acolhe, a graça que acolhe. E às vezes nós falamos, conversamos, usamos talvez aí um vocábulo novo, sem sabermos de fato o que é. Não é novo, é novo a expressão. Você acolhe o irmão, a irmã, isso é novo. Mas o que significa isso? O que significa poder? O olhar da graça da parte de Cristo é o olhar do povo. É o olhar do povo. Hoje pela manhã, na escola bíblica, nós falamos exatamente sobre isso. Às vezes nós usamos algumas palavras que nós sabemos o que significa, de onde elas vêm. Mas achamos bonito, né? Achamos bonito isso, chique. Usar o termo A, o termo B. E a Bíblia, por sua vez, está repleta de alguns termos, os quais nós olhamos, lemos, falamos, e muitas vezes nós não sabemos o que é. E aí falamos da palavra ímpio. Qual o significado dessa palavra?
O ímpio é o escarnecedor. Mas o ímpio, na sua realidade, é aquele que não tem compromisso com o que é sagrado. Para ser mais exato, o ímpio é aquele que desonra o que é do Senhor. O ímpio, ele é totalmente irreverente. E quando olhamos aqui, ao pensarmos que o olhar de Deus é o olhar da graça, e o olhar da graça é o olhar acolhedor, acolher alguém é tê-lo próximo e fazer por ele o melhor. E quando olhamos para o Senhor e percebemos Deus falando com o povo, acolhendo esse povo, chamando esse povo, nós percebemos o olhar da graça, a graça que acolhe. Deus quer fazer o melhor para mim e para você. Deus tem o melhor para nós. Deus tem. Mas, queridos, muitos irmãos e irmãs não conseguem receber porque não se levantaram, porque não se exporam, porque não querem ouvir o Senhor. Sobretudo porque não ouvem ao Senhor. O olhar da graça é o olhar acolhedor. O olhar da graça também é o olhar curador. Curador. Hoje, quando eu terminava de escrever, pensava no tempo que alguns irmãos aqui vão se lembrar, tinha lá um acidente em casa, o Tomé cortou o dedo, fazendo alguma coisa, cortou o dedo, a gente corria lá e fazia um curativo, mas a gente gostava de usar mercúrio, metiolate não, metiolate naquele tempo ardia, hoje não, eu me lembro do tempo que eu estava no hospital, Dilane está aqui, vai lembrar disso. A pessoa chegou no hospital, até hoje, disse, tem mercúrio não, não tem mercúrio não, o seu cortou, pronto, não tem mercúrio não. Por quê? Porque mercúrio não ardia, passava ali, e detalhe, havia a falsa e agradável sensação de que estava resolvido. Só que em tempos depois, muito pouco tempo depois, dias depois, a gente cortava no mesmo lugar e de novo. Meu irmão, o olhar da graça, curador do Senhor, e muitas vezes ele dói, e muitas vezes arde, e muitas vezes nos leva a lágrimas. Mas o texto bíblico diz que o Senhor corrige quem Ele ama. O Senhor corrige quem Ele ama. E o Senhor, de maneira alguma, de forma alguma, vai nos fazer ter a falsa, agradável sensação. Não. O Senhor tem uma palavra, onde Ele trata, onde Ele cura, e o Senhor nos faz de novo para a honra e glória dele. Amém. Irmãos e irmãs, dispõe-te. Em meio a essa realidade, queridos irmãos e irmãs, nós entramos num processo, não apenas para sermos trabalhados pelo Senhor, agraciados, desculpa a redundância, da graça de Deus, mas sermos, irmãos, sobretudo tratados pelo Senhor. E esse querido que o Senhor acolhe, esse que o Senhor trata, esse que o Senhor cura, Ele é poderoso também para nos levar a um tempo de santificação. Dispõe-te, levanta, porque o Senhor quer santificar a sua vida. Levanta, dispõe-te, porque o Senhor quer te fazer diferente no meio de tantos. Dispõe-te, levanta, porque o Senhor quer falar com você, o Senhor quer trabalhar com você, o Senhor quer transformar a sua vida. Meu irmão, coisa boa é quando você passa na rua, passa no setor do trabalho, passa na escola, vizinhança, e alguém diz assim: olha, ali vai o servo de Deus, ali vai o servo de Deus. Mas para tanto é preciso que você se levante, para tanto é preciso que você
Eu me lembro de um pastor que pregava e tem uma palavra com a qual eu aprendi. Uma irmã nos procura, eu e ele conversando, e a irmã diz assim: pastor, por que os meus filhos não são convertidos, não são membros de igreja nenhuma, mas os meus filhos são abençoados? A minha casa é uma casa onde só eu sou servo de Deus, mas a minha casa é uma casa de paz. Eu ia responder como o pastor disse: é por meio da sua vida que os seus filhos são abençoados. É por meio da sua vida que a sua casa exala paz. É por meio da sua vida que os seus netos caminham de felicidade em felicidade. Calma. Esse pastor disse: calma. No futuro, eles também vão entender e vão viver dessa forma. Amém. Anos se passaram, 4 anos se passaram, eu tive oportunidade de voltar para o discipulado. 4 anos depois que eu saí de lá, e quando peguei a palavra para pregar, eu olhei no terceiro banco, estava lá aquela senhora, os 3 filhos, os 4 netos. Meu irmão, quando Deus começa a trabalhar na nossa vida, aqueles que estão próximos de nós também serão abençoados. Não tenha medo lá no trabalho, na vizinhança, onde você for. Não tenha medo de levantar a sua mão e dizer: olha, eu abençoo esse espaço em nome de Jesus. Porque sobre você, assim como diz o texto, está a graça de Deus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, irmãs, eu e você somos abençoados para abençoar. Eu e você, segundo um estudioso, 93% dos homens que se converteram no Novo Testamento, junto com eles, também se converteram todas as suas famílias. Quando nós somos abençoados, aqueles que estão próximos de nós também gozam da mesma bênção, porque percebem você, percebem o seu olhar, o seu sorriso, na sua conversa, algo diferente, e esse algo é o sangue de Jesus sobre a sua vida. Amém. Irmãos e irmãs, dispõe-te, levanta-te, porque o Senhor quer te abençoar. Dispõe-te, levanta-te, porque o Senhor há de fazer algo novo na sua vida. Levanta-te, dispõe-te. Para aqueles que gostam de ouvir sobre prosperidade, o texto bíblico nos deve entender que a nossa experiência com o Senhor traz novidades raríssimas, caríssimas, altamente favoráveis à nossa vida e à nossa família. Eu quero terminar essa palavra chamando você a se dispor ao Senhor, chamando você a se levantar para o Senhor, chamando você a dizer: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eu quero me dispor a Ti, eis-me aqui, eu quero fazer mais para Ti. Feche os olhos.